Você já parou para pensar em como começa o seu dia? E se em vez de acordar correndo atrás do relógio, você acordasse correndo atrás de si mesmo? Hoje vamos falar sobre isso. Todos os dias, antes mesmo de abrir os olhos, sua mente já começa a trabalhar. Pensamentos aleatórios, preocupações com compromissos, responsabilidades, contas, expectativas. Tudo isso vem como uma enxurrada, muitas vezes sem que você perceba. O mundo moderno nos empurra para uma rotina automática, onde acordar já significa correr. Mas será que esse é o único caminho? A filosofia estoica nos oferece uma alternativa poderosa. Não se trata de negar os desafios ou fingir que eles não existem, mas sim de escolher como enfrentá-los. E essa escolha começa no instante em que você desperta. É nesse momento que você pode decidir se o seu dia será apenas mais um ou se será um dia vivido com consciência, força e propósito. Muitos confundem a ideia de serenidade com passividade. Mas não há nada de passivo em começar o dia em silêncio, organizando a mente antes de agir. É justamente o contrário. É um ato de força. Imagine-se como um guerreiro antes da batalha, que primeiro observa o campo, afia sua espada e alinha sua estratégia. Só depois parte para lutar. A meditação matinal é isso, uma preparação. O coração tranquilo e a mente clara não surgem por acaso. Eles são cultivados, e cada manhã é uma oportunidade de plantar essas sementes. Quando você desperta e reserva alguns minutos para refletir sobre quem você é, o que valoriza e o que quer para o dia, você está treinando sua mente para permanecer firme, mesmo quando os ventos da vida sopram na direção contrária. Pense na metáfora de um navio. Um barco sem leme é arrastado pelas ondas, indo para onde o acaso decide. Mas um navio com leme e capitão consciente segue seu curso, mesmo que precise enfrentar tempestades. Assim também é a mente humana. Quem acorda sem propósito é como um barco à deriva. Quem desperta e se conecta com o que realmente importa se torna o capitão do próprio destino. E aqui entra um ponto fundamental. O propósito não precisa ser grandioso, como salvar o mundo ou conquistar uma glória eterna. O propósito pode estar em pequenas coisas, em ser um pai presente, em trabalhar com honestidade, em cultivar saúde, em tratar as pessoas com respeito. O importante é que você saiba por que está se levantando da cama. Muitas pessoas vivem em busca de uma motivação externa, um discurso, uma música, um evento. Mas a motivação é como o vento, aparece e desaparece. Já o propósito é como a rocha, permanece. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força não vem do que é instável, mas do que é sólido. É por isso que, ao acordar, você deve perguntar a si mesmo: o que realmente importa para mim hoje? Essa pergunta simples já é suficiente para alinhar suas ações. E não espere ter todas as respostas imediatamente. O propósito é revelado pouco a pouco, como uma escultura sendo talhada a cada golpe de cinzel. E talvez você se pergunte: mas como manter essa clareza quando os problemas surgirem? A resposta é prática. Assim como o corpo se fortalece na disciplina do treino, a mente se fortalece na disciplina da reflexão diária. Um músculo não cresce em um dia. Ele cresce com esforço constante. Assim também é com a sua força interior. É preciso compreender também que viver com propósito não significa a ausência de erros. Pelo contrário, significa aprender com eles. A integridade não é sobre ser perfeito, mas sobre ser coerente com seus valores, mesmo nas pequenas decisões. Quando você escolhe a honestidade, mesmo que ela custe caro no momento, está construindo um alicerce sólido para a confiança. Quando você age com coragem, mesmo que com medo, está treinando a alma para suportar tempestades. Seja qual for a sua área de atuação, trabalho, relacionamentos, projetos pessoais, a vida vai testar se você realmente acredita no que diz. O discurso vazio cai diante da primeira dificuldade. Já a prática diária cria raízes. Pense nisso. Todas as manhãs, ao abrir os olhos, você está diante de duas opções. A primeira é viver como todos,
reagindo aos acontecimentos, deixando que o mundo dite o ritmo da sua mente. A segunda é assumir o controle, mesmo que por poucos minutos, e definir qual será sua postura diante do dia. Essa segunda escolha é a dos estoicos. Quando você se compromete a viver em alinhamento com seus valores, até as tarefas mais simples ganham significado. Tomar café da manhã deixa de ser apenas um ato mecânico e se torna um momento de gratidão. Trabalhar não é apenas cumprir obrigações, mas contribuir para algo maior. Até os desafios mais difíceis podem ser vistos como oportunidades de treinamento. E talvez esse seja o maior presente da filosofia estoica, a percepção de que cada dia é um campo de treino para a alma. As dificuldades não são inimigas, mas instrutoras. O desconforto não é uma punição, mas um exercício. Assim, cada manhã se transforma em um convite. Hoje você terá novas chances de praticar coragem, paciência, gratidão e disciplina. Vai aceitá-las? Esse é o espírito que quero que você leve com você a partir de agora. Porque enquanto muitos acordam esperando que o dia seja fácil, o estoico acorda preparado para o que vier. A vida não é sobre controlar o que acontece lá fora, mas sobre como você escolhe reagir ao que acontece dentro de você. Essa é a essência do estoicismo. E é por isso que cada manhã é tão importante. Ela não define apenas as primeiras horas do seu dia, mas a forma como você se posiciona diante da vida. Pense nos guerreiros antigos. Eles não escolhiam as batalhas, mas escolhiam como se preparavam para elas. Alguns entravam em pânico, outros se disciplinavam. A diferença entre vencer ou ser derrotado estava menos no inimigo e mais na preparação da mente e do espírito. Você hoje é esse guerreiro. Suas batalhas podem não ser com lanças e espadas, mas são igualmente desafiadoras. Enfrentar a ansiedade, lidar com relacionamentos difíceis, suportar a pressão no trabalho, administrar finanças, cuidar da saúde. O estoico não busca uma vida sem dor, porque sabe que isso é impossível. Ele busca uma vida com significado, mesmo em meio à dor. E é nesse ponto que entra a disciplina mental diária. Quando você desperta e escolhe refletir, ainda que por alguns minutos, sobre o que realmente importa, você está fortalecendo sua capacidade de suportar as adversidades. Muitos acordam e já pegam o celular, mergulhando em notícias negativas, comparações vazias nas redes sociais, preocupações que ainda nem chegaram. É como se entregassem as rédeas da própria mente para o caos externo. Mas o estoico faz diferente. Ele segura as rédeas firmemente. Ele lembra a si mesmo que não pode controlar o mundo, mas pode controlar como enxerga o mundo. E esse simples ato muda tudo. O que aconteceria se, ao acordar, em vez de se perguntar o que eu tenho que fazer hoje, você se perguntasse quem eu quero ser hoje? Essa inversão de perspectiva é transformadora. As tarefas continuarão lá, mas agora você terá clareza de propósito. Você não vai apenas trabalhar, mas trabalhar com honestidade. Você não vai apenas lidar com pessoas, mas lidar com respeito. Você não vai apenas enfrentar desafios, mas enfrentar com coragem. É fácil ser arrastado pelos desejos imediatos, o prazer do conforto, a tentação da preguiça, a vontade de adiar o que precisa ser feito. Mas cada vez que você cede, fortalece o inimigo interno. Cada vez que você escolhe a disciplina, fortalece o seu caráter. A liberdade verdadeira não é fazer tudo o que você quer, mas dominar a si mesmo. É ser capaz de dizer não ao que te enfraquece e sim ao que te fortalece. Os estoicos sabiam que a vida é curta demais para ser desperdiçada com distrações. Sêneca disse que não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele. Quantos dias você já viveu em piloto automático, repetindo rotinas sem propósito, esperando que algo externo desse sentido à sua vida? Cada manhã é uma chance de quebrar esse ciclo. Não espere que as coisas melhorem lá fora para melhorar por dentro. Comece você. Quando sua mente está firme, até os maiores obstáculos parecem menores. Quando sua mente está fraca, até os menores obstáculos parecem montanhas. É por isso que a filosofia estoica não é um luxo intelectual, mas uma necessidade prática. E aqui está uma verdade incômoda.
Você não vai acordar todos os dias motivado. Haverá manhãs em que o peso da vida parecerá esmagador. Haverá dias em que o corpo pedirá descanso e a mente pedirá fuga. Mas é exatamente nesses dias que a disciplina conta. Porque a disciplina não pergunta como você está se sentindo. Ela simplesmente faz o que precisa ser feito. Lembre-se, motivação é passageira, disciplina é permanente. O vento muda, mas a rocha permanece. E você deve ser essa rocha. Comece a ver cada dificuldade como um exercício. Está enfrentando críticas? Treino de paciência. Está passando por perdas? Treino de resiliência. Está diante de uma decisão difícil? Treino de coragem. Não importa o que aconteça, sempre existe uma virtude a ser praticada. É assim que o estoico transforma dor em sabedoria. Agora imagine viver assim todos os dias. Imagine começar cada manhã com clareza, sabendo que, aconteça o que acontecer, você já está preparado. Você não é mais refém das circunstâncias, porque aprendeu a ser capitão de si mesmo. Essa é a verdadeira liberdade. E talvez você pense, mas isso é difícil. Sim, é difícil. Mas o que na vida que realmente vale a pena não é difícil. O corpo só cresce quando é desafiado. A mente só amadurece quando é testada. A alma só se fortalece quando enfrenta tempestades. A dificuldade não é o fim, é o caminho. Por isso, não fuja dela. Encare-a. Acolha-a como parte do processo. Cada manhã, ao abrir os olhos, lembre-se, a vida não é sobre esperar calmaria, mas sobre aprender a navegar em meio à tempestade. E no fundo, você já sabe disso. Sabe que os dias em que você mais cresceu não foram os dias fáceis, mas os dias em que foi forçado a superar a si mesmo. Então, por que não escolher viver de forma consciente desde o primeiro minuto do seu dia? O viking estoico não acorda pedindo facilidades. Ele acorda pedindo força. Ele não espera que o mundo seja justo. Ele se prepara para ser justo no mundo. Ele não depende do acaso. Ele cria seu próprio destino. Esse é o convite que deixo para você hoje. Não espere pela motivação. Não espere que as coisas mudem lá fora. Comece dentro de você. No silêncio da manhã, quando todos ainda dormem, sente-se por alguns minutos e pergunte: quem eu quero ser hoje? E então viva de acordo com essa resposta. Com o tempo, você perceberá que não se trata apenas de dias melhores, mas de uma vida inteira melhor. Uma vida guiada pela disciplina, pelo propósito e pela coragem. Uma vida digna de ser lembrada. Se esse vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Assim você fortalece a nossa comunidade e ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais pessoas que precisam ouvir isso. E lembre-se, todos os dias são um campo de treino para a sua mente. Torne-se hoje mais forte do que foi ontem.